Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que o reino dos céus muito procuram conquistar por força e por violência, mas na verdade o reino dos céus é conquistado pela o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ainda que convencidos e permaneçam como pecadores que não se arrependem, não se alcança a justiça, porque ele foi justificado, ele trouxe juízo sobre aquele que o acusava. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus, e na verdade jamais diga que o Senhor os tenta, mas ele os coloca à prova, assim como não há tentação que sobrevenha da própria carne, e o Senhor não permite tentação maior do que venhamos a suportar, assim a palavra nos diz. Por isso, sempre sejais sempre perseverantes por aquele que é a porta. Ninguém pode adentrar as regiões celestiais a não ser por aquele que é a porta. Ele dizia: muitos procuram subir as paredes, muitos são aqueles que buscam entrar, mas não buscam aquele que podia lhes abrir a porta. Assim como não permite com que o coração seja desmiuçado, porque todo coração embrutecido pelo pecado está como um coração de pedra, e para escrever a lei de Cristo é necessário permitir desmiuçar a dureza do coração para escrever num coração de carne a promessa que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Se for pedra, não recebe, ainda que recebe, não persevera, porque a semente não prospera num solo rochoso, onde não existe a terra boa do seu coração para que a semente germine e que se transforme em árvore, para que se coma dos seus frutos e ainda compartilhe para com aqueles que não têm desses frutos, os frutos do Espírito. Por isso ele tem, assim como ele tem a marreta para desmiuçar toda a dureza do coração, assim para aqueles que embrutecem mais ainda, ele tem um cetro de ferro, aonde desmiuça na verdade o vaso, quebra em cacos, são cacos espalhados ao chão, que não alcança aquilo que ele é riquíssimo, do qual nós alcançamos, que é a sua infinita bondade e misericórdia. Lembrando que sempre quando se permite com que a terra boa, é necessário sempre que o arado esteja sempre cultivando a terra, que são como que advertências para aqueles que perseveram como uma terra boa, aonde a palavra diz que é necessário estar enxertado na videira como ramos da videira verdadeira, que produzem mais frutos ainda quando permitem a poda, são podados, e mais frutos ainda produzem. Alguns iriam produzir 100, 60, outros 30, sempre por um, porque na verdade é a produção dos frutos que aperfeiçoa a nossa fé, e sempre através daquele que é o autor e consumador da nossa fé, pois ele demonstrou que é possível, assim como contemplamos as obras das suas mãos. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, através daquele, a comprovação daquele da qual não vemos, aonde contemplamos aquilo que ele fez e viu que era bom. Haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e fez separação de luz e trevas. Quando a terra era sem forma e vazia, havia trevas no abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Aquele
que a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, uma sabedoria pura, viva e eficaz, que não envaidece, não ensoberbece, daqueles que seguem segundo uma sabedoria pura, viva e eficaz, daqueles que não se entregam a serem contaminados, porque a palavra diz que aquele que permite estar se contaminando, o espírito na verdade se ausenta dele, por entristecer o espírito, porque aonde há o espírito há a liberdade para o espírito operar em nós, para que toda obra seja frutífera, não a fim de sermos colocados um machado à raiz, mas antes receber sempre podas que são necessárias e são agradáveis àqueles que permitem, porque sabe que é necessário, embora que essas podas venham a ser doloridas, mas a fim de nos trazer as bênçãos do Senhor, que não nos causa dor, porque o seu espírito é pronto e experimentado em dores. Todo aquele que conhece o seu espírito permanece em dores, para que seja alcançado as bênçãos que não causam dor, aonde a palavra diz que as aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Por isso, perseverai e sejais firmes e constantes, e depositai a confiança naquele que tudo opera e executa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.